Olá, bem-vindos à websérie Gente que Movimenta o Brasil. Aqui, amigos, destacamos o trabalho essencial dos servidores públicos, da estrutura de Estado, né? E mostramos como a atuação deles impacta na vida do dia a dia de cada cidadão brasileiro e do próprio mercado. Fazemos sempre questão de citar os dois. Nós queremos desmistificar aquela ideia ultrapassada de que o servidor público é um profissional distante da sociedade e de suas reais necessidades. Isso não corresponde à verdade. E, para isso, nada melhor que convidar um representante da carreira que transpira modernidade, né? Progresso, impacto social e econômico, sendo peça-chave para o desenvolvimento do Brasil. Hoje temos a honra de receber o presidente da ANEINFRA, Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, o presidente Igor Guerra, para explicar a atuação, né, diversa e essencial desses servidores públicos que atuam em setores como energia, comunicações, recursos hídricos, saneamento, habitação, enfim, no desenvolvimento regional, ou seja, nos pontos fundamentais da sociedade brasileira e do mercado brasileiro. Por favor, bem-vindo, amigo presidente Igor. Cumprimente o seu público. Olá, Antônio Carlos, meu presidente, muito obrigado. Agradeço aí essa iniciativa importante, né, do CONACAT, que é mostrar, dar luz ao trabalho de nós, servidores públicos. Somos diversas carreiras, na verdade, e cada um com um grau de importância ímpar. E exatamente nesse momento em que a gente precisa debater, precisamos apresentar esclarecimentos dentro de um processo de reforma administrativa, e eu acredito que o CONACAT está fazendo um trabalho brilhante nesse sentido. Então, dessa forma aqui, a gente, da ANEINFRA, Associação Nacional dos Analistas e Especialistas em Infraestrutura, tem um imenso prazer de poder colaborar com esse diálogo, e a gente fala um pouquinho sobre o que nós fazemos. Eu tenho certeza que quem nos ouve aqui, quem nos vê aqui, vai ter uma melhor percepção do trabalho que é feito pelos analistas e especialistas em infraestrutura. Com certeza você vai trazer essa visão com muita abrangência, presidente Igor. E então a gente pode dizer que os analistas e especialistas em infraestrutura são responsáveis por quais fases dos projetos e grandes obras da infraestrutura, que vai desde os estudos iniciais até a entrega da obra. Dá essa visão para nós, por favor. Perfeitamente, vamos lá. Na verdade, começa bem antes de uma obra de infraestrutura, né? Então, já bem colocou, nós atuamos em diversas áreas, né? Atuamos, por exemplo, nas rodovias, setor aeroportuário, na parte de portos e aeroportos. Nós também estamos falando sobre saneamento básico, estamos falando sobre habitação popular, estamos falando sobre mobilidade urbana, projetos de desenvolvimento regional, né, como projetos de irrigação. Eu vou falar um pouquinho, presidente, sobre o projeto de transposição do Rio São Francisco também, um projeto fantástico. E trabalhamos também na parte de energia, parte de mineração. Então, é uma gama de atuações que o analista e o especialista em infraestrutura desenvolvem, né? Como é que aconteceu isso, presidente? Lá em 2007, foi lançado o PAC-1, Programa de Aceleração do Crescimento. E quando foi lançado, ele só verificou que os ministérios não tinham, né, um quadro próprio, dedicado e em número suficiente para poder tocar essas grandes obras de infraestrutura em todo o país. Naquela época, gerava em torno ali de 500 bilhões de reais a carteira de investimentos do PAC, e não tinham especialistas para tocar essas grandes obras de infraestrutura do nosso país. Então, foi criada e foi pensada a carreira de analista de infraestrutura e o cargo isolado de especialista em infraestrutura. Qual que é a diferença? Basicamente a mesma coisa. A diferença é que quem entra no cargo de especialista em infraestrutura sênior,
ele tem que comprovar 12 anos de experiência no setor de infraestrutura. Então, foi feito um concurso público, muito rapidamente, e foi nomeado os primeiros analistas e especialistas em infraestrutura do país. Tive a oportunidade, presidente, de ser da primeira turma, portanto, eu conheço bem a história da nossa carreira, da nossa categoria. E o pessoal foi já alocado em diversos ministérios. É uma carreira transversal, ela é supervisionada pela... Hoje é o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o MGI, mas na época, lá em 2007, era o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, os colegas são lotados em vários ministérios, atualmente nós estamos em mais de 60 órgãos, mas os principais ministérios onde concentra a maior quantidade de analistas, especialistas em estrutura, são o Ministério de Minas e Energia, Ministério das Cidades, Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Ministério dos Transportes e Ministério Portos e Aeroportos. Então, foi uma carreira que foi criada lá em 2007 para fazer frente ao PAC-1, não só ao programa PAC-1, mas todo e qualquer empreendimento, programa governamental que envolva grandes obras de infraestrutura. Então, é uma carreira transversal que a gente atua nesses vários órgãos de uma forma muito integrada e trocando muitas experiências. E é interessante que, por ser uma carreira transversal, a gente consegue trabalhar, por exemplo, 1, 2, 3 anos em um ministério, pular para outro ministério, levar experiência, levar conhecimento, adquirir novas experiências, habilidades, conhecer novas pessoas, esses nossos contatos, né, fazer aqueles networks. Então, isso ajuda bastante para acelerar os processos administrativos internos. O pessoal sempre fala assim, poxa, a administração pública é muito burocrática, tem muito processo, tudo. Então, assim, isso daí tudo facilita, presidente. A gente consegue, com os contatos de vários colegas, e a Ninfra ajuda também nesses acessos a esses colegas para poder destravar e a gente poder avançar, né, com essa situação. Então, é uma carreira relativamente nova, né, de 2007. Foi criado em 2007 o primeiro concurso em 2008, e de lá para cá nós tivemos 4 concursos, né? Tivemos o de 2008, de 2010 e 2012. E depois de muito tempo, nós tivemos agora a 4ª turma de analista de infraestrutura, que hoje, no dia que a gente está gravando aqui, né, esse nosso websérie, foram nomeados mais 287 analistas de infraestrutura. Graças a Deus, é um pleito. Eu fico muito feliz, hoje é um dia muito feliz para a gente aqui, viu, presidente? Então, é um pessoal que vai somar com a turma que já existe, que já está na lida, e poder reforçar esse time aí, e colocar para frente essas grandes obras de infraestrutura, trabalhar aspectos regulatórios também, né, legais. A gente atua muito também na formulação de políticas públicas, na proposição de projetos de lei. Então, a gente está com uma boa perspectiva, presidente. E que dia ótimo esse mesmo, então, dessas nomeações todas, né? E o quadro mais completo, aliás, me faz até pular uma pergunta que eu ia fazer sobre que especialistas, né? Quais são os responsáveis pelas diversas fases do projeto, porque você já deu um panorama muito bem dado disso, então eu vou direto para o seguinte, é importante explicar também que fazem parte dessa categoria dos analistas, especialistas em infraestrutura, profissionais de diversas áreas, como você bem colocou, né? Mas, por exemplo, a categoria contribui também para o uso do dinheiro público, evitando desvios, erros de execução e na preservação, por exemplo, do meio ambiente. É muito importante vocês dar essa visão para a sociedade do quanto vocês contribuem para o bom gasto do dinheiro público. Perfeitamente. É uma pergunta muito pertinente e é importante a gente esclarecer. O Brasil sempre, vira e mexe ali, o pessoal questiona questões de casos de corrupção, de desvio de recursos, e no setor de infraestrutura, realmente, se não tomar cuidado, se não tiver profissionais capacitados, pessoas que estejam preparadas, há chance de você ter muito desvio de recursos, e os analistas especialistas em infraestrutura atuam na linha de frente, na primeira linha do controle. Então, a gente tem todo esse trabalho, né? Começa desde lá do iniciozinho, na formulação da política pública, a gente atua na parte do planejamento, fazemos os estudos, acompanhamos e coordenamos diversas atividades junto com diversas outras entidades, em parceria também com outras carreiras do setor, né,
setor de infraestrutura e regulação, e a gente ajuda na execução do orçamento, a gente ajuda na alocação da definição do orçamento público, na execução, a gente faz a parte de fiscalização das grandes obras de infraestrutura, que é fundamental. A gente atua diretamente com órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União, órgãos também como a Polícia Federal, quando eles fazem as investigações. Então, o analista de infraestrutura e o especialista em infraestrutura sempre estão atentos a toda essa questão do bom uso do recurso público. Então, são bilhões de reais, presidente, que são geridos aí pelos nossos colegas analistas especialistas em infraestrutura. Exemplo disso, presidente, é o novo PAC. O novo PAC, ele tem como valor, né, de referência 1,7 trilhão de reais de investimentos em infraestrutura. Desse montante, uma boa parte desses recursos, em torno de uns 80%, 90%, passam na mão, em algum momento, passa na mão do analista especialista em estrutura. Então, é aquele profissional altamente capacitado, qualificado, que com uma lupa, com aquela análise crítica, vai verificar, poxa, isso daqui está sendo bem aplicado, opa, atenção, aquilo ali precisa ser melhor resolvido. Então, não só uma questão de identificação de possíveis desvio de recursos públicos, mas antes disso mesmo, uma própria bem alocação dos recursos públicos. É você chegar e falar assim, olha, vale a pena colocar recurso público, um orçamento nessa obra de infraestrutura do que naquela. Por quê? Porque naquela lá não tem condições da prefeitura ou do Estado licitar de imediato. Essa daqui eu tenho. Então, assim, não adianta eu alocar e ficar com o dinheiro parado também. Então, todo esse ciclo de avaliação de políticas públicas, ele passa pelo analista de infraestrutura e pelo especialista em infraestrutura sênior. Então, é com grande prazer mesmo que a gente faz esse trabalho de dedicação e com muito zelo para o contribuinte brasileiro. É importante você que está assistindo ao programa, a essa websérie, a este momento, perceba a profundidade do trabalho que o pessoal de infraestrutura, os profissionais de infraestrutura exercem. Até queria que você falasse um pouco sobre engenheiros, geólogos, são temas muito atuais, muito fortes, muito prementes, né? Muito presentes hoje na vida da sociedade. E você emendar com compartilhar conosco assim alguns bons exemplos do adequado uso do dinheiro público, né? Como que vocês, enfim, contribuem para a melhoria da vida da população brasileira e desenvolvimento econômico do país, dando inclusive alguns bons exemplos. Por favor, Igor. Maravilha, presidente. Vamos lá, então, né? Bom, a carreira, ela é composta, assim, a lei, ela não exige uma formação específica, mas os editais têm cobrado muito a exigência de engenheiros, arquitetos urbanistas, de geólogos, geógrafos, pessoal das geociências. Então, é uma carreira com multidisciplinariedade que atua em conjunto com outras carreiras em prol dessas políticas de infraestrutura nacional. Então, assim, presidente, posso dar alguns exemplos. Como nós somos uma carreira transversal, estamos em mais de 60 órgãos, eu gastaria aqui 2 dias para poder falar de cada política pública nossa aqui, né? Mas vamos lá, vamos trazer umas assim que são mais sensíveis. Todos nós acompanhamos, no ano passado, as enchentes lá do Rio Grande do Sul, não é verdade? Então, foram momentos tensos, principalmente os gaúchos que estiveram lá, muitas pessoas perderam suas casas, seu comércio, foi uma calamidade pública, efetivamente, dizendo. Então, o que o analista de infraestrutura faz nesse caso, né? Nós temos ali, dentro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Então, é uma secretaria que conta com colegas que atuam na Defesa Civil Nacional, em parceria com a Defesa Civil Estadual, com os municípios, com as entidades não governamentais. Então, é um grupo de colegas que foram lá para o Rio Grande do Sul naquela época, ajudaram, num primeiro momento, naquele estágio mais crítico, para dar a humanidade, dar a assistência necessária para as nossas famílias que sofreram com aquela tragédia. E não fica só por aí, presidente. Nós também atuamos indicando obras e recursos para fazer obras de infraestrutura que possam evitar futuras enchentes daquela natureza, né? Então, assim, a gente sabe que a natureza, na verdade, ela é
muito, digamos, imprevisível, né? A gente está numa fase assim, de mudança climática, a gente prima muito pela questão da sustentabilidade da infraestrutura, então nós sempre buscamos o progresso da nossa nação, o desenvolvimento econômico, mas sem esquecer das questões ambientais e também da parte social. Então, é um equilíbrio que o analista de especialista de estrutura é preparado para poder esse tipo de postura. Esses colegas, por exemplo, da Defesa Civil, estão ali sempre na toada. Então, eles acompanham ali, não só o caso do Rio Grande do Sul, na verdade, o país inteiro, em algum momento, precisa, né, da Defesa Civil, então são casos concretos desses colegas. Bom, presidente, um outro exemplo que eu posso dar é o pessoal, os analistas especialistas de estrutura que trabalham com o programa Minha Casa Minha Vida. É uma política pública fundamental, porque trabalha com a questão da habitação, moradia para quem mais precisa. Então, assim, esse programa, por exemplo, ele foi formulado com a ajuda de analistas e especialistas em estrutura. Hoje é gerido com esse grupo, né, de colegas nossos da carreira, em conjunto com outros colegas também de outras carreiras, e a gente trabalha exatamente nesse sentido. Então, é um programa assim, que eu acho fundamental. Por quê? Porque a casa, a moradia, ela traz dignidade para a família. É importante você ter um lar, é importante ter um abrigo, é importante você dar dignidade às pessoas. Então, é um exemplo aí de um programa, né, de política pública desenvolvida aí por analistas e especialistas. Ele está dentro do Ministério das Cidades, então, um belíssimo exemplo. E só fazendo um presidente, é importante dizer, hoje o análise de graduação é uma carreira de nível. Por quê? Hoje, o analista de infraestrutura que passa no concurso público, ele obrigatoriamente ele tem que fazer um curso de formação. Esse pessoal da quarta turma que fez agora, eles fizeram 440 horas, presidente, de Olha, curso de formação pela ENAP, que é a Escola Nacional de Governo. Então, altamente qualificado, altamente preparado, eles já saem com o título de especialista em infraestrutura pela ENAP e aptos a trabalhar. Então, hoje saiu a nomeação, a gente espera que eles tomem posse rapidamente e possam estar contribuindo com o nosso país de uma forma rápida e o quanto antes, né? Um outro exemplo que eu queria dar, presidente, que eu acho importante aqui para a gente, traga um exemplo, pode é trazer. aquele do pessoal do Nordeste, né, para os nordestinos, que é a transposição do Rio São Francisco, um projeto belíssimo e talvez uma das maiores, os maiores desafios da infraestrutura mundial, porque é você Olha só. transpor águas de um rio para você levar água para outras regiões, regiões semiáridas do nosso país, do nosso Nordeste, e que também traz muita dignidade. E água é vida, não é verdade? É importante a gente poder valorizar esses profissionais que dedicaram, e esse daí foi um grupo realmente ferrenho ali, que teve ali em uma quantidade razoável, que foram a campo, tiveram ali um trabalho assim bem árduo, pouquíssima terceirização de serviços, né, contratação de empresas, mas que conseguiram levar a água, né, hoje a gente já tem coisas, né, que a gente pode trazer aqui para esse nosso websérie, e a gente poder falar um pouquinho da nossa carreira, né, que é importante, e que a gente trabalha junto com outras carreiras que também são muito importantes para o serviço público, e o CONACAT tem feito um trabalho belíssimo de integrar essas carreiras, de trazer luz, trazer a correta e a boa informação sobre o serviço público federal. Nossa, que coisa boa e que exemplos excelentes você trouxe, Igor. E essa transposição das águas do Rio São Francisco é um exemplo magnífico mesmo, né? Que você que está nos assistindo, preste atenção, na verdade, a classe política necessária que você ajuda a eleger, ela tem que recorrer a estruturas estáveis e bem preparadas para poder realmente administrar o país, seja em nível nacional, federal, estadual, municipal, precisa dessas estruturas de Estado, e é isso que nós procuramos levar. E aí, Igor, para finalizar, eu gostaria de perguntar sobre a importância desses projetos e contratos, né, de grande magnitude, como você bem trouxe, e serem acompanhados e fiscalizados por servidores públicos
estáveis, que trabalham com impessoalidade e o não interesse particular, não interesse político partidário, né? Mas essa estrutura estável é que nós precisamos fazer o cidadão perceber a importância do concurso público para as estruturas de Estado, porque vocês dão esse suporte da maior importância. Coloca isso, por favor, para nós, Igor. Com certeza, excelente pergunta, e é fundamental a gente trazer luz para esse debate. Eu vejo assim dois pilares importantes para garantir a boa aplicação dos recursos públicos, né? Hoje em dia o contribuinte brasileiro já paga muito imposto e a gente não tem mais como errar, presidente. A gente tem que ter bons profissionais, bons servidores públicos, que possam trabalhar com políticas públicas que deem voz à nossa comunidade nos processos. Dessa questão da transparência é importantíssima, porque é o cidadão que tem o dever, tem o direito de ir lá reclamar e cobrar, querer saber como é que está a execução. Então, a gente trabalha, por exemplo, com as grandes obras de infraestrutura, com aquelas placas identificando aquela obra, né, com QR Code, com informações, quanto que vale, quanto que é o início das obras, e a gente também zela muito pelas informações que estão nos sites, né, principalmente nos sites dos ministérios, das nossas autarquias, das agências reguladoras, em que a informação ela tem que ser transparente. Então, é uma forma do cidadão poder nos ajudar nesse processo de fiscalização. Obviamente que pela categoria, né, de analista, especialista em infraestrutura, nós temos também a atribuição de fiscalização dessas grandes obras de infraestrutura do nosso país. E aí, quando a gente fala grandes obras, não só obras públicas, mas as concessões também. Então, a gente está falando ali, por exemplo, de concessões de rodovias, concessões de ferrovias, em que o cidadão tem que pagar o pedágio, né, nas rodovias. E falamos também das concessões aí do setor elétrico, aquela conta de energia que chega. Tudo isso daí, em algum momento, passa na mão do analista e especialista em infraestrutura. Então, é fundamental a gente estar com lupa, fiscalizando, porque se deixar solto, aí a gente já sabe para onde que vai. É dinheiro que vai para o bolso de quem é mais rico, quem mais sabe vender, né, situações ali. Então, o analista especialista em infraestrutura, ele precisa ter essa atuação firme na fiscalização. E aí a questão da estabilidade e de uma carreira atrativa são dois pilares fundamentais. A estabilidade, como você bem colocou, para todo e qualquer servidor público, na verdade, é fundamental. Por quê? Hoje eu estou aqui como analista de infraestrutura e já aconteceu comigo aprovar grandes obras de infraestrutura, algumas delas na casa dos centenas de milhões, outras são na casa dos bilhões de reais, e você recebe uma pressão tremenda para aprovar ou desaprovar alguma coisa. E você tem que ser reto, tem que ser correto nas suas análises, nas suas opiniões. Por quê? Porque você vai subsidiar um processo de tomada de decisão. Então, o analista ele faz ali a nota técnica, ele articula, ele tenta fazer toda a questão assim, de você poder viabilizar um projeto de infraestrutura que não é fácil, mas para quê? Para poder fazer de uma forma correta, orientada, observando, por exemplo, as questões do meio ambiente, observando as questões sociais. Então, isso daí é fundamental. Não é pensando apenas na questão do desenvolvimento econômico, é também observando os aspectos sociais e ambientais. Então, a estabilidade é fundamental. Você pega, assim, às vezes, algumas pessoas que hoje podem assinar e, às vezes, amanhã já não está mais no serviço público. Então, assim, ela assinou, vai embora e fica por isso. O servidor não, o servidor ele fica. E quando a gente fala, presidente, em infraestrutura de grande porte, nós estamos falando aqui de obras que às vezes vai para 10 anos, 5, 10, 15 anos de investimento em infraestrutura. Então você precisa garantir uma memória disso, você precisa garantir uma integridade de todo esse processo, desse ciclo de desenvolvimento da infraestrutura. Então você precisa realmente de ter uma estabilidade no serviço público para que esses servidores possam garantir. E o lado também da atratividade. Infelizmente, presidente, nossa carreira ela foi muito bem construída lá em 2007, mas ela foi sendo desidratada. Né? Nós tivemos uma perda enorme, uma evasão enorme de analistas de infraestrutura. Por isso que hoje a gente está comemorando muito a quarta turma, porque a gente já perdeu muita gente por falta de atratividade. Né? Então, assim,
A gente pede para, enfim, outras carreiras isso acontece, mas a gente está perdendo muita gente para a própria iniciativa privada, que vai lá, pega esse conhecimento, né, aqueles caras que conhecem ali de projetos bilionários, com centenas de milhões de reais, pega ali a iniciativa capta para poder fazer ali, né? Então, assim, é importante a gente poder manter esses colegas aqui, né? São pessoas que estão contribuindo aí com a população, estão contribuindo com o Estado brasileiro, trazendo ordem, trazendo progresso para o desenvolvimento do país. Essas duas palavrinhas, presidente, estabilidade e uma atratividade no processo de carreira. É isso, né, que a gente tem essa visão. Queremos continuar firmes nessa luta aí, Então, presidente. e eu quero dar um exemplo a você que está nos ouvindo. Ele falou de todas as áreas, mas eu dou um exemplo muito prático, muito fácil de se observar. Quando tem uma obra na rua, na sua cidade, na rua da sua casa, uma obra irregular, tá? Aquele agente vistor que passa lá, que é responsável pela fiscalização daquele setor, tá? A gente brinca assim, ele pode ser até amigo de infância do engenheiro da obra, mas ele tem compromisso com o Estado e o Estado com ele, e ele não pode fazer de conta que não viu a obra. Ele tem que fazer uma notificação, tá? Porque senão ele vai responder por isso a vida funcional dele toda, inclusive depois de aposentado. Quando aquela notificação, amigos, chega no órgão administrador, na subprefeitura, sabe aonde? Ou na prefeitura, não dá para aquele servidor administrativo fazer de conta que não viu a notificação e, sem querer, ela caiu na lata do lixo, porque ele é colega de escola, vamos dizer assim, do filho do dono daquela obra. Não, ele tem que cadastrar, porque ele responde por isso por toda a sua vida funcional. E assim, todos os passos são fundamentais ser acompanhados por servidores concursados que têm compromisso com o Estado. E aí, por favor, Igor, faça as suas considerações finais, né? Porque estamos chegando ao fim desse mais ótimo episódio em que analisamos a infraestrutura, os analistas, enfim, toda a equipe de vocês. Faça as suas considerações finais, por favor, para o público. Presidente, na verdade, acho que é uma palavra mais de agradecimento por esse espaço, né, por toda a dedicação que você, toda a equipe aí do Conacast tem proporcionado. É claro que a gente falou que deu uma contribuição pequena, né, porém importante, valiosa, que são as grandes obras de infraestrutura, os projetos de lei que trabalham marcos legais, né, por exemplo, do saneamento, da lei das ferrovias, debêntures incentivadas, enfim, tem todo um conjunto, um aparato legal também que a gente atua muito, né, nesses projetos de lei que tramitam no Congresso. E é importante a gente poder destacar porque às vezes fica muito longe da população, do cidadão comum, contribui ali com o seu imposto, né, seja comprando alguma coisa, seja no imposto de renda, sempre está contribuindo, e às vezes não vê, não percebe ali, né, o que está por trás, né. Nossa carreira é uma carreira muito de bastidor, a gente trabalha muito aqui nos escritórios de Brasília, apesar de a gente ter alguns colegas também que estão nos estados, mas sempre muito atenta às necessidades da população. A gente trabalha muito em parceria com municípios, com servidores municipais, com servidores da esfera estadual, porque são grandes obras e a gente precisa atender a população da melhor forma possível. Então, eu quero agradecer, né, mais uma vez, presidente, essa oportunidade de a gente poder falar um pouquinho aqui da nossa carreira de analista de infraestrutura, especialista em infraestrutura sênior, mas principalmente dessa oportunidade de a gente falar sobre a infraestrutura nacional, sobre a regulação, que são aspectos importantes, aspectos fundamentais das nossas cidades, do nosso estado, do nosso país, aquele desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e também esse desenvolvimento ambiental. Então, isso tudo é importante e se encaixa perfeitamente. E desejo muito sucesso a essa websérie. Eu vou assistir os próximos episódios, assisti os anteriores, né? E sou fã aqui do seu trabalho, presidente. E desejo muito sucesso aí para a nossa missão aí no serviço público. E nós somos os grandes admiradores do trabalho que vocês exercem, e pode ter certeza disso.
E aí, se você, meu amigo, gostou desse vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas, com as suas redes de redes sociais, WhatsApp, compartilhe para levar a importância das estruturas estáveis de Estado, né? Gente que movimenta o Brasil, né? Para mais pessoas, para o próprio mercado, para todos terem isso muito firme. E aqui no canal da Conacat você encontra outros vídeos nesse mesmo formato, né? Além do próprio Gente que Movimenta o Brasil, e vamos falando de diversas carreiras públicas. Fique ligado, porque semana que vem tem mais um episódio. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, presidente Igor. Obrigado. Vamos movimentando o Brasil.